O adoecimento mental no ambiente corporativo não é um evento isolado. Ele é o resultado da interação de diversos fatores psicossociais do trabalho. E é vital a gente saber identificar e gerenciar esses elementos para a gente criar um ambiente verdadeiramente saudável. Você saberia me dizer quais são esses elementos comuns que a gente pode citar aqui? Então, dentro das pesquisas, daquilo que a gente já vivenciou e daquilo que a própria NR1 traz como fatores psicossociais, a gente tem as metas intangíveis ou a falta de reconhecimento, né? Quando as expectativas das pessoas são reais ou o próprio esforço que é colocado para algum resultado não é valorizado. E a desmotivação e o estresse acabam se instalando aí, né? A ausência de feedback positivo, mesmo após qualquer entrega de meta, que seja desafiadora ou não, pode também minar, né, a moral de uma equipe. Outro fator importante é a falta de autonomia ou fazer microgerenciamento. O que significa isso? Os profissionais que não têm liberdade para atuar ou se expressar e mostrar todo o seu potencial, fica em estado constante de alerta. A gente já falou aqui neste canal a respeito da importância, né, da gente entender as nossas reações, as nossas emoções. E quando a gente tem esse estado de alerta acionado e o microgerenciamento acontece, vai sufocar, né, a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovar, vai gerar um ambiente dessa vigilância contínua e a gente vai se sentir ameaçado. Outro tempo importante aqui, fator importante psicossocial, é um ambiente altamente competitivo. Eu não estou falando daquela competitividade que faz parte do ambiente corporativo, no sentido de olhar para o mercado, de ter uma vantagem competitiva como negócio, né? Ter perenidade enquanto companhia, né? Junto com as pessoas. Mas a questão do clima excessivamente competitivo, ele pode nos levar a uma certa defensividade, né? Falta de colaboração entre os membros de equipe, a instaurar aí um estresse crônico. Então, eu falo assim, não para fora, né, essa competitividade, mas quando começa a acontecer internamente, entre áreas, entre pessoas, entre líderes e liderados, né? Então, essa competitividade, ela acaba não sendo impulsionadora, e sim trazendo essa defensividade, né? A própria ausência de processos claros, né, gente? Então, previsibilidade nos processos, pouco desenho de processos, bem definidores, né? Vão trazendo incertezas, ansiedades descabidas, assim, né? Quando as pessoas, elas não sabem o que esperam delas ou como elas vão lidar com situações inesperadas, o esgotamento mental vai acontecer como consequência comum, né? Isso é fato. E a própria cobrança excessiva ou, de novo, a falta de um propício ambiente de segurança psicológica. O que é isso, né? A ausência de segurança psicológica, tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui também, né? Sobre essa liderança ser estratégica, propiciando segurança psicológica, é um dos fatores que mais entravam, né, o bem-estar e a inovação das pessoas. Ambientes onde o erro não é aceito, onde as pessoas não podem se expressar, onde elas se sentem punidas, as ideias são inibidas, né? Enfim, os colaboradores, eles precisam sentir-se seguros para se expressar, para dar sugestão, inclusive até para cometer erros e sinalizar que errou, né? Para que a tentativa e o erro e a inovação floresçam, de fato, aconteça nesse lugar, tá? Então, assim, né, a intensidade e a frequência desses fatores, eles são determinantes para a tua organização. Aqui já vai um diagnóstico informal, né, aqui. Se tu pegar todos esses elementos que eu trouxe para ti e tu poder classificar de 0 a 10, de sim ou não, né, e tu não enxerga essa realidade na tua empresa, ou você como líder, como tu propicia isso pro colaborador, ou tu como membro de equipe, né? Se tu sente isso entre os colegas, eles são fatores determinantes, né? Porque essas pequenas pressões da vida, pontuais,
que a gente vai ter uma volatilidade, muitas vezes, de necessidades, elas fazem parte, né, da vida comum, do trabalho, dos desafios que acontecem. Mas quando essas situações se tornam cotidianas, né, recorrentes, o que a gente vai ter? O corpo e uma mente em estado total de alerta, constante, desconfortável e vai minar, então, a saúde mental das pessoas, tá? Então, lembrando, gente, que todo esse estresse crônico, ele é um aliado a um vilão que a gente pode chamar de burnout, né? Burnout é muito usado para o termo de esgotamento, ele inclusive já foi, agora, né, tá validado como uma classificação de afastamento do trabalho. Tinha antes muitos estudos relacionados a esporte ou até mesmo para professores. E aí, quando a gente começa a falar de NR01, saúde mental, né, esse burnout traz esse conceito, né, desse estresse crônico, né, que tem uma repercussão bastante importante, tá? E aí, gente, Setembro Amarelo, ele vem justamente para quebrar, né, esse estigma para a promoção do diálogo, né? O Setembro Amarelo é um movimento liderado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e também o Conselho Federal de Medicina, desde 2014, gente. E é a prevenção do suicídio, que é a forma mais grave de sofrimento mental. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber falar sobre isso, para que essa importância, né, deste tema se estenda a um objetivo muito mais amplo, que é a gente poder normalizar a discussão sobre saúde mental, que é o que a gente está falando aqui, e todas essas iniciativas que vêm acontecendo contribuem para isso, né? Então, o Setembro Amarelo é uma data para que a gente possa ter um norte, um guia, né? Para que a gente possa ter espaços de diálogo. A gente ainda enfrenta um grande tabu, né? Um estigma em torno da saúde mental, a linguagem frequentemente utilizando termos, né, relacionados a desequilíbrio emocional, tem um tom pejorativo, diminuindo ou humilhando muitas vezes as pessoas. Isso cria uma cultura onde as pessoas evitam falar sobre suas dificuldades, temem julgamentos ou até mesmo uma sensação de inadequação. Então, o movimento do Setembro Amarelo, ele vem como uma abertura de portas, assim, né? Para que as empresas, os indivíduos se sintam autorizados a abordar isso. Lembrando as questões como ansiedade, dificuldade de sono, compulsões, esgotamentos, fazer parte de uma realidade humana. E a gente não deve ser visto, né, como algo distante ou vergonhoso. É um compromisso que a gente da gente ter, né, de maneira anual, de falar abertamente sobre esse assunto que impacta todo mundo, gente, não é uma pessoa ou outra. Se eu me percebo bem, eu posso ter alguém perto de mim que tá tendo essas sensações, né, e poder falar sobre isso é importante. Porque assim, quando a gente se depara com alguém que tá diagnosticado, muitas vezes a reação inicial é minimizar, trazer chacota, né? E aí a gente vai estigmatizando, né, esse sofrimento emocional, não dando abertura, tá? Então, pensem comigo, né? Como que a gente pode trazer o Setembro Amarelo para nossa rotina, né? Primeiro, normalizando o sofrimento, a gente ter o privilégio de se cuidar, a identidade ligada ao trabalho e a mensagem clara que sempre fica é que a gente precisa estar atento a todos os recados que o nosso corpo e a nossa mente entregam. Há muitas pessoas nas empresas e é muito fundamental que as lideranças, as empresas estejam preparadas para identificar e apoiar as pessoas antes que elas cheguem no seu limite. Próximo vídeo eu quero falar sobre práticas essenciais para promover o bem-estar nas organizações. Então fique ligado aí nos próximos vídeos e a gente vai continuar falando desse tema extremamente importante.